Spencer na área! Salve família, tudo bom? No meu vídeo citando a melhor luta de cada filme da Marvel, o D. Silver 2099 comentou um tema muito bom: Top 10 melhores vilões da Marvel. Obrigado pela sugestão, D. Silver, tamo junto. E você que tá vendo, comenta aqui uma sugestão que o seu comentário pode ser o próximo vídeo. E como o D. Silver não especificou se é apenas o UCM, o universo cinematográfico da Marvel, então eu vou considerar literalmente todos os vilões que já tivemos da Marvel em live action. Tanto no UCM, quanto nos filmes da Fox, os filmes da Sony, em tudo. Então já deixa o like e se inscreve no canal para vermos os 10 melhores vilões da Marvel. Bora! Em 10º lugar, Soldado Invernal. Eu botei o Soldado Invernal do segundo filme do Capitão América em 10º, porque eu acho ele um vilão muito maneiro, que realmente representava uma ameaça e gerou ótimas cenas de ação, além de ter um visual muito massa. Porém, eu não botei ele em uma posição mais alta aqui na lista, por ele não ser o principal vilão do seu filme. O principal era a Hydra, que estava manipulando Bucky para fazer o que eles queriam. Então por isso ele vai ficar em último aqui da lista, porque eu achava que ele merecia pelo menos um lugar aqui, então vai ficar em 10º. Então finalize. Até o fim, estarei aqui. Em 9º lugar, o Alto Evolucionário, o vilão de Guardiões da Galáxia 3. Ele foi um bom vilão e que realmente fez a gente pegar muita raiva dele, por ele ser um tremendo filho da p***. O cara maltratava bicho, mano. Maltratava vários animais e ainda matou os amigos do Rocket bem na frente dele. Era um vilão maldito que me fez pegar um ódio gigante dele. Fazia experimento no bicho, nossa, ele fazia tudo. Nossa, eu tô ficando com mais raiva só de falar aqui, mano. Ele era muito desgraçado. E o filme na qual ele participa ajuda muito ele, né? Guardiões 3 é um baita filme. Em 8º lugar, Killgrave, o Homem Púrpura. O vilão da primeira temporada da série da Jessica Jones, Killgrave, merece estar aqui nessa lista. Ele já foi motivo de piada nos quadrinhos, por conta dos roteiristas usarem seus poderes de forma mais leve, para os quadrinhos não ficarem muito pesados. Mas depois que a HQ Alias veio e trouxe uma carga mais pesada para o vilão, aí nós vimos o verdadeiro potencial dele. E a série da Jessica Jones trouxe o Killgrave com essa carga pesada que fazia com que ele fosse um vilão ameaçador. Ele simplesmente controlava a vontade dos outros. Ele fala pra alguém, pula do prédio, e a pessoa ia lá contra a própria vontade e pulava do prédio, só porque ele mandou. E cara, ele usava esses poderes para abusar de mulheres, algumas até muito novas. E a série até indica que ele chegou a abusar da própria Jessica Jones no passado, causando um trauma na vida da protagonista. É um vilão completamente desgraçado e que merece uma posição aqui na lista. Em 7º lugar, Duende Verde, muito conhecido como o Coringa do Homem-Aranha. O Duende Verde é o maior pesadelo do amigão da vizinhança. O Duende deu as caras pela primeira vez nas telonas em 2002, no primeiro filme da trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi, mas foi em 2021, no filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que ele elevou o seu patamar. O Duende estava muito mais assustador. Os caras tiraram aquela máscara paia dele e deixaram o ator Willem Dafoe mostrar sua cara de psicopata. Ele foi um vilão tão pesado que ele mudou a vida do Homem-Aranha do Tom Holland para sempre. Ele matou a Tia May bem na frente do Peter. Ele quase fez com que o Peter fosse corrompido pelo ódio e o matasse. Bem parecido com o Batman e o Coringa, que o Coringa vive tentando fazer o Batman quebrar sua regra de não matar. Mesma coisa do Duende no No Way Home, queria corromper o Peter do Tom Holland, só não conseguiu porque o Miranha do Tobey Maguire impediu, e depois foi esfaqueado. Sentido Aranha dormiu nessa hora. E a coça que o Duende deu no Miranha lá no prédio antes de matar a Tia May, nossa senhora, deu até pena do Peter. O Peter enfiando a porrada na cara do Duende e ele rindo na cara do Peter como se não tivesse sentindo nada. Nossa, o Duende é muito macabro e merece a 7ª posição. Foi você que matou ela. Em 6º lugar, Magneto,
O Magneto é o meu mutante preferido e com certeza o melhor vilão do núcleo dos X-Men. E para representar o Magneto aqui na lista, peguei a versão do Ian McKellen. Porque veja bem, apesar de eu preferir o Magneto do Michael Fassbender, a do Ian McKellen é mais vilanesca. E ele foi o que de fato assumiu o posto de vilão. A versão do Fassbender nunca foi o vilão principal de um filme dos X-Men. No Primeira Classe era o Sebastian Shaw. No Dias de um Futuro Esquecido era o Bolivar Trask e os Sentinelas. No X-Men Apocalipse era o Apocalipse. Na Fênix Negra eram os aliens que manipulavam a Jean Grey. Já o Magneto do Ian McKellen tinha um protagonismo como vilão. E eu sei que é a mesma versão, que o Magneto do Ian McKellen é o do Michael Fassbender no futuro. Mas eu tô deixando claro que eu tô pegando a era do Ian McKellen, de quando ele era um vilão. Se fosse a era do Michael Fassbender, ele não estaria aqui na lista, entenderam? É isso que eu quis dizer. Foi a fase do Ian McKellen que fez ele entrar na lista. E ele tinha ótimos momentos como vilão, como a fuga dele da prisão em X-Men 2. Baita cena. Ele manipulando a ponte de São Francisco em X-Men Confronto Final, e ele tinha um discurso forte que explicava muito bem a sua motivação, como vimos no primeiro filme dos X-Men. Não existe paz, nem aqui, nem em lugar algum. Famílias inteiras destruídas simplesmente porque nasceram diferentes dos que estão no poder. Então é justo o Magneto ficar em 6º lugar. E agora vem o momento em que eu peço like. Por favor, deixa o like pra ajudar o canal, vai ajudar muito. Se inscreve, beleza? E já comenta logo qual lista você quer pro próximo, ajuda, beleza? O like ajuda demais a fazer o canal crescer, vocês não têm ideia. Então se vocês quiserem que eu continue, deixa o like. Senão o canal vai acabar, vai fechar as portas, vai falir. Vocês não querem isso, né? Então deixa o like, por favor. Senão você vai ser o meu vilão. Em 5º lugar, Loki, o deus da trapaça e irmão do Thor, é um vilão que carrega muito carisma. O ator Tom Hiddleston é muito bom e o personagem tinha uma personalidade vilanesca muito boa. Ele era muito irônico, debochado, isso era legal. Aí a série do Loki fez ele perder tudo isso, fazendo ele ver um videozinho da vida que aconteceu com ele em outra realidade. Aí ele fica do bem. Ai, essa sériezinha do Loki, viu? O Loki já havia sido a melhor coisa no filme do Thor, que era fraco, mas mesmo assim ele conseguiu se destacar. E aí veio o primeiro filme dos Vingadores, onde teve o Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor, vários personagens importantíssimos desse universo. E ele se destacou de novo, mostrando que o personagem realmente era bem feito, bem atuado, bem escrito, bem carismático. Mesmo com tantos personagens fortes, ele ainda se destacava. Um dos melhores de toda a Marvel, digno de estar no top 5. Você apunhalou pessoas pelas costas umas 50 vezes. Eu juro que nunca mais faço isso. Em 4º lugar, o Rei do Crime. Irmão, o Rei do Crime na série do Demolidor é sensacional. Um dos vilões mais ameaçadores dessa lista. O cara tinha uma imponência que quando ele aparecia em cena, a gente ficava tipo, ih, ele apareceu, ele tá aqui, ferrou. E ele conseguia fazer um inferno na vida do protagonista Matt Murdock, o Demolidor. Wilson Fisk era uma ameaça física, porque ele era bom de porrada e um cara gigante. Mas ele também era uma ameaça intelectual, porque apesar de ser bom de luta, também era um estrategista. Ele sabia quais movimentos fazer para derrubar os seus inimigos. Ele era a definição de frio e calculista. Quer dizer, calculista sim, frio nem sempre, porque tinha hora que ele esquentava a cabeça, perdia o controle e ficava muito mais assustador. Pra vocês terem noção, ele espancou um cara que trabalhava com ele, que era parceiro de crime, e abriu o crânio dele, batendo a porta do carro várias vezes na sua cabeça, simplesmente porque o cara interrompeu o encontro dele com a Vanessa. Ele era completamente instável, e isso deixava a gente com medo dele perder o controle toda a cena. E outro ponto que fez com que ele crescesse no meu conceito foi o background que deram pra ele, o passado dele ter tido um pai babaca que maltratava ele e a mãe, e ele pequeno ter matado o próprio pai para proteger a sua mãe. Um passado muito pesado. E por isso, eu acho justíssimo o Rei do Crime estar no top 4. Sem falar na atuação do Vincent D'Onofrio, baita ator, casou 100% com o personagem. Em 3º lugar, Dr. Octopus. Agora nós vamos para o vilão do melhor filme do Homem-Aranha, Dr. Octopus, de Homem-Aranha 2. O Dr. Octopus pra mim é o melhor vilão que o Homem-Aranha teve no cinema, de verdade. A forma como o arco dele se conecta com o arco do Peter Parker nesse filme faz com que ele seja um personagem incrível e rico. Veja bem, quando o Otto e o Peter se conhecem no começo do filme, o Peter está cheio de problemas e não consegue lidar com eles, e começa a negligenciar suas aulas na faculdade, suas responsabilidades. E o Octavius cobra ele. Ele diz para o Peter que a inteligência é um dom que deve ser usado para o bem da humanidade. E o Peter diz que vai melhorar. Inteligência não é um privilégio, é um dom.
e deve ser usada para o bem da humanidade. E ao longo do filme, o Peter passa por altos e baixos que fazem com que ele supere seus problemas e dê a volta por cima. E o Otto passou por muitos problemas que fizessem com que ele se tornasse o vilão que conhecemos. E ele acaba montando uma energia que vai destruir Nova York. E o Peter diz ao Otto que o que ele fez é muito errado. E ele diz que a inteligência é um dom que deve ser usado para o bem da humanidade. E o Otto se sacrifica tentando ser melhor para salvar a todos. Olha como o arco dos dois personagens conversam muito. No começo, o Peter estava mal e o Otto deu um conselho para o Peter melhorar. E no final do filme, o Otto estava mal e o Peter, que havia melhorado, devolveu o conselho que fez com que o Otto tentasse melhorar. Um vilão muito bem construído e que ainda agregou demais ao Peter Parker do Tobey, vulgo melhor Homem-Aranha do cinema. E tudo isso sem falar nas cenas incríveis que o Octavius teve, tipo aquela cena de terror dele matando os médicos no hospital, a batalha insana com o Homem-Aranha no trem. Então pra mim é justíssimo o Octavius estar aqui no top 3. Em segundo lugar, Killmonger. O vilão Killmonger é a melhor coisa no filme do Pantera Negra. Toda a motivação do personagem é muito bem construída e ela também agrega demais no desenvolvimento do protagonista, o T'Challa. O Killmonger queria governar Wakanda e se revelar para o mundo para ajudar as pessoas que passam pelos mesmos problemas que Killmonger passou. E apesar dele ter feito isso da forma errada, o T'Challa entendeu que a motivação do Killmonger era nobre, apesar das suas ações não serem. E no final do filme, ele se abre para o mundo para ajudar as pessoas que precisam. E o Killmonger ainda é uma verdadeira ameaça. A cena que ele derrota o T'Challa na batalha pelo trono na frente dos wakandanos é muito boa. E sem falar na morte do personagem, que antes de morrer, após ouvir do T'Challa que poderia ser salvo, soltou uma das melhores frases finais de um personagem na história do cinema. Vai me salvar para me prender? Não, apenas jogue o meu corpo no mar junto com os meus ancestrais que pularam dos navios, pois sabiam que a escravidão era pior do que a morte. Nossa senhora, que frase. Baita vilão, digno da segunda posição. E em primeiríssimo lugar, o Thanos, o maior vilão do universo cinematográfico da Marvel e o melhor de todos os filmes da Marvel. O vilão que foi capaz de derrotar todos os heróis do MCU. Ele conseguiu pegar as joias, todas elas, e desintegrou metade do universo. O único vilão da Marvel inteira que no final do filme ganhou. Ele foi protagonista de um filme, teve um filme pra ele, mano. Ele foi o principal e derrotou os heróis. E o Thanos é um vilão completo, em todos os aspectos. Tanto que Guerra Infinita é muito bom, muito por causa dele, porque ele foi o principal, como eu falei. Se ele não fosse um vilão bom, o filme não teria sido tão bom. Ele tem uma motivação convincente, não certa, convincente. Nos convence do porquê ele quer aquilo, não que ele tá certo. Genocídio é errado, família. Só pra avisar, vai que, né? E o Thanos também era uma ameaça gigante em combate. Ele rebocou o Hulk na porrada, derrotou o Doutor Estranho, quase matou o Homem de Ferro, derrotou a trindade do UCM juntas, Capitão América, Homem de Ferro e o Thor nerfado. E ele simplesmente fez o universo inteiro ficar em luto. 5 anos com as pessoas e os heróis sofrendo por todos aqueles que eles perderam no estalar de dedos do Thanos. Ele foi um vilão amedrontador e que causou traumas nos heróis. Deixou o Thor em depressão, deixou o Homem de Ferro com trauma, como pudemos ver no início do Ultimato, com o Tony magrelo lá, mal doente, falando pro Capitão se esconder se encontrasse o Thanos. Fez o Hulk sumir e nunca mais dar as caras no UCM depois daquela coça. O cara foi a maior ameaça dos filmes da Marvel até hoje, e das séries também, e digno de estar aqui na primeira posição. E esse foi o meu top 10 dos melhores vilões da Marvel de todos os tempos, no cinema, live action. Discorda de alguma coisa que eu falei aqui? Então comenta, qual é o seu top 10? Fala pra mim, teve algum que eu deixei de fora, que você gostaria de adicionar? Teve algum que eu adicionei que você não concorda? Comenta aqui que eu quero saber, beleza? E também comenta um tema para o próximo vídeo. Vai que você aparece aqui no próximo. Tamo junto, família, até a próxima!